Olá, essa é a terceira aula do módulo 1 e hoje a gente vai falar sobre as tintas. Na aula passada, eu conversei com você a respeito das superfícies que eu utilizo para pintar as mandalas. Hoje, a respeito das tintas, eu vou começar dizendo que a que eu mais gosto é a tinta acrílica. Por quê? Porque ela dá um acabamento, para mim, mais bonito, ela é mais maleável, eu gosto demais da tinta acrílica. Há também quem utilize a tinta PVA para pintar as mandalas. Eu, às vezes, utilizo PVA, mas apenas para fazer a camada de fundo, ok? Que geralmente eu faço preto, eu gosto demais do fundo preto, porque realça as outras cores, né? Bom, a respeito de tinta acrílica, existem várias marcas, vários tipos de tintas nacionais e importadas. Eu vou começar mostrando para você as tintas nacionais que eu mais utilizo. As nacionais que eu mais utilizo são essas aqui. Tinta acrílica brilhante. Segundo a embalagem, segundo o fabricante, essa é uma tinta que pode ser colocada em ambiente externo, então exposto à luz solar e à chuva. As minhas peças raramente ficam em ambiente externo, mas elas têm um acabamento brilhante, né? E por isso eu gosto muito de utilizá-las, certo? Então essas são tintas acrílicas brilhante. Aqui da marca Daiara, aqui da Corfix e tem também da Acrylex. Além das tintas brilhantes, tinta acrílica brilhante, existe também tinta acrílica fosca, como por exemplo essa aqui da Acrylex, novamente da Daiara e várias outras marcas, né? Você vai encontrar tanto a brilhante como a fosca, você pode encontrar em frascos de 37 ml ou de 60 ml. Bom, como eu falei anteriormente, também existe tinta PVA, então aqui de 37 ml. Eu tenho algumas, né? Mas eu não utilizo muito pouco. Além da tinta acrílica brilhante e fosca, existe a tinta acrílica metálica. Então, novamente, de várias marcas, né? Aqui eu trouxe as 3 principais marcas que eu utilizo. Existem frasquinhos pequenos, existem frasquinhos de 60 ml e existe frasco grande como esse aqui, ok? Então, esse aqui tem 250 ml. Então, depende do teu fluxo de utilização, tá? Além dessas, eu tenho aqui mais uma marca, né, nacional, que é a Gato Preto. A Gato Preto e a Corfix, eu utilizava muito dessas marcas para pintura a óleo. E eu gosto também das acrílicas dessas marcas. A única diferença é que essa aqui, ó, da Gato Preto, ela é muito mais consistente. Então ela é mais dura, mais rígida. Então eu faço sempre uma diluição para deixá-la naquela consistência não aquosa, mas também não completamente rígida, ok? A diluição que eu utilizo é com um médium fluidificador, esse aqui. Existem também várias marcas, né? Ele é utilizado para pintura fluida com tinta acrílica, mas eu utilizo também para diluir quando ela vem numa consistência muito dura. E às vezes com o tempo, né, de você utilizar várias vezes e conforme ela vai passando o tempo, a tinta tem uma tendência a ficar mais dura. Então, quando ela está ficando um pouquinho dura, eu já faço então a diluição com esse médium fluidificador. Se você não tem como adquirir esse médium, mas tem aí na sua cidade, né, na sua região, aquela cola Cascorês, não sei se você já viu, eu vou te mostrar. Essa aqui. Essa cola Cascorês, ela também pode ser utilizada para produzir o médium fluidificador. De que forma? A gente mistura com água na proporção de 2 ou 3 partes de cola para 1 de água. Aí depende do quão líquido você necessita desse médium fluidificador. E aí ele vai funcionar, né? A composição química dela é a mesma do médium. Então você fazendo essa diluição, ela vai funcionar como um médium fluidificador. Às vezes é mais fácil encontrar a cola do que o próprio médium, né? E também pode ter o contrário. De repente você tem uma tinta que é muito líquida e que você gostaria que tivesse uma consistência um pouco mais firme. Nesse caso, existem outros tipos de médiums. Aí não são médiums fluidificadores, são médiums gel. Então, ao invés de ser um médium fluidificador, você vai utilizar um médium que vai dar uma consistência mais firme para a sua tinta. Seriam esses aqui, ó. Existe também
o de acabamento fosco e o de acabamento brilhante, ok? E você vai utilizá-lo para tornar a tinta um pouco mais espessa. Um outro detalhe é que esses dois aqui, o gel, o medium, né? A gente também pode utilizar para produzir a própria tinta. Por exemplo, você pode comprar o pigmento em pó, como esse aqui. Esse aqui é um pigmento cintilante em pó. E aí você vai fazer o quê? Você vai misturar com o medium. Aqui você vai ter que acertar a proporção de acordo com o tom que você quer que fique essa tinta, ok? Existe pigmento cintilante como esse aqui, mas existem pigmentos não cintilantes, né? Pigmentos de cor pura ou de cor inteira, certo? Já que eu tô falando de diluição de tinta e de mistura de pigmentos com o gel medium, eu vou mostrar para você quais recipientes eu utilizo para realizar essa mistura. Eu gosto muito de utilizar o godê ou até mesmo esses potinhos aqui, ó. O godê é o tradicional, aquele que a gente utiliza para mistura de tinta ou para colocar a tinta que a gente vai utilizar naquele momento. Então a gente coloca aqui e daqui a gente vai utilizar para pintar. E esses potinhos aqui eu descobri recentemente que são muito interessantes porque o godê você utiliza e em seguida você tem que lavar o godê, porque a tinta com o tempo vai secar. Então ou você vai utilizar toda aquela tinta que você colocou no godê ou você vai ter que descartar se você colocou muita tinta, ok? Nesse aqui não, esse aqui se você for começar uma pintura hoje e não der tempo de terminá-la hoje, você consegue guardar a tinta para continuar utilizando amanhã, porque ele tem tampa. E é uma tampa que fixa muito bem e que veda bastante a passagem do ar. Portanto, a sua tinta vai ser preservada por mais tempo, né? Dá para cortar aqui, ou você pode montar a tua paleta de cores aqui mesmo, com eles grudadinhos. E aí você tampa bem, né? Tem que fechar bem para garantir que não entre ar, para que a sua tinta permaneça intacta para a próxima utilização. É bem bacana essa opção também. Além das tintas nacionais, existem várias tintas importadas. Essa aqui, por exemplo, é uma tinta bem barata. Ela é boa, ela tem uma consistência bem firme, que também dá para fazer a diluição. Então, você vai encontrar nesse potinho aqui acho que deve ser de 100 ml, né? Mas... Meu Deus, cadê? Você vai encontrar nesse potinho aqui de 100 ml e existe também em tubinhos como esse aqui. É a mesma marca, né? É o mesmo tipo de tinta importada. Esse aqui eu comprei no AliExpress. É uma tinta bem barata. Ainda falando sobre tintas importadas, tem uma que tem um acabamento muito diferenciado. Só que ela não é tinta acrílica, ela possui solvente, então ela tem um cheiro um pouco forte. Talvez tenha que utilizar com máscara ou no ambiente muito ventilado. Seria essa aqui. Olha o acabamento dela. Bem interessante, né? Eu marquei numerado, eu marquei os números para saber quais são as cores, ó. Bem legal, né? Bem bacana, bem bonito. Eu gosto demais, tá vendo o acabamento? O nome dessa tinta é tinta Prisma. A marca dela é Pebeu. Seriam essas aqui. Dessa mesma marca, existe uma outra que dá um acabamento um pouquinho diferente. Ela também dá aquele aspecto tridimensional, mas é chamada de Moon. Mas é um acabamento semelhante às crateras da Lua, por isso que é Moon, né? Ela é toda irregular. É dessa mesma marca, só que aí ao invés de ser Prisme, é Moon, tá? Ainda falando de tintas importadas, existem aquelas com glitter, existe com cristalzinhos dentro, cristais maiores do que o próprio glitter, como essas aqui. Essa é a Folk, essa aqui é da DecoArt, essa é uma metálica da DecoArt, ok? Então metálicas, com glitter, com cristais, e existe essa aqui, ó, que muda de cor. Dessa aqui existe dessa marca Shudo Art e também da Arteza, que seriam essas aqui. Então essas aqui mudam de cor, ok? Elas, conforme você mexe, ela dá uma sensação de ser tridimensional também. É bem interessante, eu gosto muito dessas tintas. E por falar em Arteza, existe esse tubão grande aqui de 120 ml.
Existe tanto as cintilantes, como essa aqui, é metálica, né? Como também a tinta não metálica. Então, esse é bem bacana, depende muito do teu fluxo de trabalho, mas se você usa bastante tinta, vale a pena comprar os tubos maiores. Outra variação seria a tinta fosforescente. Essa aqui ela brilha no escuro sem a necessidade da luz UV, ou da luz, aquela luz negra, né? Essa aqui é da marca Pebel e existem outras marcas também. É bem interessante, bem legal. E se você gosta de dar aquele efeito de relevo, então fazer linhas em alto relevo ou até mesmo gotinhas em alto relevo, existem várias formas de fazer isso. Existem as marcas nacionais, como essa daqui, então são as tintas 3D ou tintas dimensionais, né? Essa é da marca Acrylex, essa é nacional. E existem as variações importadas, como essa aqui, ó. Essa Perlen Pen, ela produz, se você colocar uma gotinha, ela fica exatamente como uma pérolazinha. É bem bonito, bem interessante. Dá para fazer linhas também. Essa aqui também faz, né? Também é 3D, só que essa aqui é da marca Pebel. Então, essas são importadas e essas são as nacionais. O acabamento final é praticamente a mesma coisa. Seria uma linha ou pontinho em relevo, né? Ele fica aquele alto relevo bem bonito. E todas elas já vêm com a bisnaguinha já vem com aquela pontinha ou com aquela abertura própria para fazer contornos e para fazer pontinhos pequenos. É bem interessante, bem legal, se você gosta de trabalhar com relevo na sua mandala. Além dessas variações todas de tinta que a gente tem, então com glitter, que muda de cor, 3D, enfim, uma imensa gama de variações, a gente ainda pode utilizar essa caneta aqui. Essa caneta, a Posca, ela existe com vários diâmetros de ponta, em várias cores. Essa daqui é uma dourada, né, um metálico. Existem não metálicas também. É uma tinta permanente que você pode fazer desenhos na mandala, contornos, por exemplo, na mandala. Então, alguns acabamentos, algumas coisas você pode utilizar a própria caneta. Ela também é boa para você fazer assinatura, se você tem esse hábito de assinar suas obras, ok? É bem interessante também. É importada, ela é francesa, mas o custo dela não é tão alto e tem bastante lojas brasileiras para comprar, você não vai precisar importar. Bom, então a respeito de tintas, o básico que eu uso é isso aqui. É claro que existem outras marcas, outras variações, eu dou preferência para tinta acrílica porque é uma questão de gosto pessoal, mas você pode trabalhar aí com PVA ou com qualquer outro tipo de tinta que você goste, ok? Eu só não recomendo utilizar tinta a óleo porque ela demora demais para secar e ela precisa usar diluições com óleo, enfim, é uma tinta um pouco diferente de ser utilizada. A tinta acrílica e a PVA, elas são tintas mais simples, mais fáceis de utilizar, ok? E é isso por hoje. Essa foi a terceira aula do módulo 1, onde nós falamos sobre tintas. Na próxima aula, eu vou falar sobre paleta de cores, como definir paleta de cores e de que forma a gente pode extrair paleta de cores de imagens, de fotografias, ok? Até a próxima!